Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo PH, professor aqui do ProAluno e de outros sites e também de aulas presenciais. O foco inicial desse bate-papo, e vai ser muito mais um bate-papo a respeito, é o primeiro foco, o concurso que agora todo mundo... desculpem. Bom dia, Ana, Júlia, bom dia, Demer, Dulce, bom dia, Janaína, bom dia, Tácito, a todos que estão aqui ao vivo com a gente, e para você também que depois está vendo esse vídeo, fica um bom dia também para você aí. Bom, qual vai ser o foco aqui? Falar um pouquinho sobre a Fundação Carlos Chagas, seus principais tópicos, né, seu conteúdo programático. Em especial, estamos com o edital na praça e o principal deles é o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco. É o edital que a gente vai meio que se basear e que é mais ou menos o padrão que a FCC gosta de trabalhar. Então, é nele que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho do que é que veio desse conteúdo programático, vamos falar um pouquinho também, não sei se todos já sabem, mas estamos lançando em paralelo um curso específico para a FCC, com uma preparação, um apoio para a prova do TRT de Pernambuco. Já deixando também de antemão aqui que estamos também com um curso de informática do professor Márcio Lima, tá? Muito bom para aqueles que não conhecem, professor muito bom, aqui também do ProAluno. Temos esses dois cursos, pelo menos pelo que eu saiba, são esses dois cursos que a gente está lançando para, a gente, ProAluno, está lançando para o nosso concurso do TRT da 6ª Região. Alguém só pode dizer, vocês conseguiram fazer o download desse material? Tá aqui, pessoal, como é que tá? Vocês têm como me passar pelo menos isso aqui? Tem uns slides, eu acho que esses slides ficaram à disposição ontem para vocês, até mesmo para acompanhamento e uma colega até, não sei se ela está aqui hoje, mas para tentar resolver até antes algumas questões que eu postei aí, né? Enfim, esse material, se não tiver, vai ficar à disposição também de vocês, até mesmo para ver, né? Depois, quem quiser rever e ter as questões para trabalhar. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho do nosso curso de raciocínio lógico para o TRT da 6ª Região. Francis, por favor, ou qualquer um de vocês, se puderem entrar lá na página do ProAluno, deve ter lá um espaçozinho para fazer o download desse material, tá? Certo, beleza. Então, bom, obrigado, Nathalie. Eu vou conversar, não sei se eu consigo conversar enquanto a gente está aqui conversando, para que os meninos lá do ProAluno, acho que não tem ninguém do suporte aqui, mas se aparecer alguém do suporte, eu já peço para colocar, sou eu que falei com você ontem, professor, e o material continua disponível. Tá bom, Dulce? Eu vou ver, porque assim, se por acaso a gente não conseguir, a gente manda depois para o e-mail de vocês, esse material, porque esse material foi enviado ontem, eu imaginei que eles iam colocar. Deixa eu já ver aqui, como diz o nosso ilustre Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu não sei fazer não, mas a gente vai se virando. Deixa eu ver aqui. Alisson, meu amigo, bom dia. Nós começamos aqui com a live aqui do ProAluno. Eu só queria saber se o material já está lá à disposição. Alguns alunos estão me dizendo aqui que tentaram fazer o download lá pela live e diz que esse material não está disponível. Tu tem como me dar uma posição, por favor? Obrigado, viu? Bom, vamos tocar o barco. Se aparecer alguma novidade aqui, de vez em quando, por favor, me perdoem, eu vou dar uma paradinha, bater uma fotozinha aqui para a gente registrar o momento. Mas vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Estamos falando do nosso curso online de raciocínio lógico para o TRT. Como é que vai ser esse curso? Essa página já está disponível também lá no ProAluno, tá? Já está disponível lá, e eu acho que está até com valor bem acessível, eu acho, né? Depois a gente vai até confirmar isso aqui. Mas qual foi a ideia desse curso?
até mesmo em paralelo com a ideia do professor Márcio para a parte de informática. Selecionei 10 provas recentes, que aliás não foram 10, foram 11. Por que 11? Porque foram todas as provas que eu tinha de 2017, foram 9 provas, tá certo? De 2017, provas recentes. E mais uma prova de 2016. Só que, se não me engano, é TRT de Sergipe. Só que para não colocar apenas a prova, acho que de nível superior de TRT de Sergipe, e deixar de médio fora, eu disse, não, deixa eu colocar as duas e vai mais essa aula bônus, né? Essa prova bônus. Tá? Então, são 11 provas que a gente pegou. Esse material já deve estar à disposição para quem adquiriu o curso. Alguém está mexendo, tá? Então, daqui a pouco a gente deve ter alguma resposta sobre isso. Tá? A prova. Fiz essa coletânea da prova e mandei, digamos, esse material bruto para à disposição para a pessoa fazer o download. Ela tem a prova bruta. O que é a prova bruta? É a prova do jeito que está lá para a gente. E como vai ser o curso, então, PH? Eu vou pegar essas provas e vou separar em 3 tópicos. Daqui a pouco a gente vai falar no conteúdo programático. Os tópicos são esses: questões lógicas, questões matemáticas e conceitos de lógica. Esse conteúdo programático, que tem essa parte de matemática, que é o mesmo conteúdo perdão, do TRT da 6ª região. Beleza, Francis, obrigado. Já estou vendo aqui com os meninos lá, eles já devem verificar. Eu não sei quem é que está online aqui comigo do suporte do ProAluno. Eu mandei para o Alisson um material. Esse material, esses slides que estão aí, ele disse que iria colocar à disposição dos alunos. Se puder ver, eu agradeço. E se puder se identificar também, já para eu saber, para eu dar um beijo no papai e na mamãe também aqui, já para a gente ter, tá? Então, os meninos já devem estar sabendo disso aí. Bom, esse é o nosso conteúdo programático. Obrigado. Rapaz, visita ilustre. Temos aqui presente o professor Ronieri Miranda, o nosso CEO, né? A gente está com a moral, viu? A gente está com a moral. O CEO aqui do ProAluno está aqui, já está vendo essa situação para a gente. Ronieri, eu mandei uma mensagem para o Alisson, tá? Foi para ele que eu tinha mandado o material, a gente tinha conversado, ele me pediu o material, eu mandei para ele. CEO, moral grande aqui para a gente, viu? Enfim. Bom, eu dividi o nosso conteúdo programático, voltando agora, né, na nossa tela aqui, em 2 partes, que é como está o edital da FCC. Essa parte de matemática, e aqui é algo bem, e o que a FCC faz sempre é colocar essa parte de matemática muito bem descrita. Normalmente, esse primeiro texto inicial de números inteiros e racionais com expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais, MMC e MDC, problemas, e aí abre um pouco o leque, mas normalmente, tranquilidade, frações, grandezas proporcionais, razão e proporção, regra de e porcentagem. Muito bem definido essa parte de matemática para você pegar. Pode surgir algo diferente? Pode. Pode surgir teoria dos conjuntos. Nesse bolo, ele deixa subtendido, digamos assim, a parte de teoria dos conjuntos de diagrama de Venn. Tá? O outro, essa partezinha aqui, aí já abre um pouco mais o leque, fica algo bem mais abstrato, certo? E aí, né, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Esse próximo tópico, ele deixa mais ou menos uma ideia. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático, raciocínio sequencial, questões de sequências lógicas, orientação espacial e temporal, temos uma questão dessa aqui para a gente, sobre orientação temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos, compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões pré-determinadas. Esse edital é um edital bem padrão, bem conhecido para quem já trabalhou outras vezes com a FCC e um pouquinho de experiência que eu tenho nesse ramo da FCC. A gente sabe que a gente consegue dividir isso nesses 3 blocos. Questões lógicas são questões que envolvem a parte, o próprio nome está dizendo, lógica. Sequências,
associação lógica, verdades e mentiras, princípio da casa dos pombos, orientação espacial, questões com datas, são todos assuntos que, teoricamente, ele não tem um arcabouço, não tem um embasamento teórico. É uma questão de deduções lógicas. O cara vai dar uma sequência qualquer, eu vou raciocinar aqui, vou fazer algumas deduções, seja por cálculos matemáticos, seja por outro tipo de montagem para essa sequência, e vou tentar chegar ao número que ele me pede, tá certo? Então, são situações em que eu não tenho uma fundamentação teórica, mas é muito mais um pensamento prático, digamos assim, uma dedução lógica. O item 2, questões matemáticas, envolve o que estava naquele nosso primeiro slide com o nosso conteúdo programático. E 3, os conceitos de lógica. E aqui eu deixei de conceitos de lógica porque é uma visão um pouco mais ampla, onde podemos ter o que eu chamo de conceitos iniciais, ou que muita gente conhece como lógica proposicional. Proposição, que já é difícil de cobrar, faz muito tempo que ele não faz isso. Tabela verdade, outra coisa que ele não faz muito tempo que não faz isso. Equivalências e negações de proposições, isso ele cobra muito, está nos nossos slides, a gente vai comentar um pouquinho, perdão, a esse respeito. Tá? E nessa parte de conceitos iniciais. Depois, o que eu chamo de conceitos avançados, que entra estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos. Também ele traz com certa frequência. Bem menos que os 2 itens anteriores, mas aparece nas nossas provas. Então, baseado nesse conteúdo programático e baseado nessas 11 provas que eu falei, o que foi que eu fiz? Agora, tirando não esse material bruto, mas o material, digamos, formatado. Eu peguei essas provas, e separei. Isso é módulo 1, isso é módulo 2, isso é módulo 3, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Separei isso em 3 módulos. Módulo de questões lógicas, módulo de questões matemáticas e módulo de questões de conceitos de lógica. Separei. E a gente vai trabalhar em cima dessas questões, logicamente dando dicas, dando opiniões, dando macetezinhos para a gente ir bem na nossa prova. São provas de 2017. Temos apenas uma de 2016. PH não teve mais de 10 provas? Teve, mas com o nosso conteúdo exatamente como está essas provas. E aí foi nisso que eu me baseei. Perdão, por isso 9 provas de 2017, com exatamente isso que a gente cobrou, que a gente falou, e mais 2 provas de 2016. Só um detalhe, eu já vi que alguém comentou, mas se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu estou falando, aqui no bate-papo, fiquem à vontade, tá? Vai colocando qualquer coisa, se escrever, depois eu volto, leio, pergunta, enfim, a gente vai trocando alguma ideia, tá certo? Então, o nosso aulão vai falar um pouquinho, nessa live vai falar um pouquinho desse tipo de questão, o nosso curso vai falar um pouquinho de questão, pegar duração do curso, 11 provas. Se a gente precisar gravar 15 horas, 20 horas, whatever. O objetivo é passar a limpo todas as provas que a gente passou para vocês nesses 3 módulos. Tempo de duração. A ideia é que, para aqueles que estão se preparando para a prova do TRT da sexta região, salvo engano, 28 de abril. Eu imagino, não tenho tanta certeza, mas eu acho que é final de abril. Se alguém puder me confirmar, se alguém for fazer o TRT de Pernambuco. Até lá, nós devemos ter essas provas, essas aulas. Quando começa a postar as aulas? Bom, eu devo começar a gravação já nesse final de semana, o material todo já está pronto, o bruto e o formatado já está pronto. Vou começar pelo meu módulo 1. E imagino que se não, até o final da semana essas aulas não começarem a ser postadas, a partir da próxima semana a gente já deve estar colocando CEO saiu, mas é algo bem tranquilo para a gente acertar por aqui. Tá certo? Dúvidas e perguntas que depois possam surgir para vocês. Ao final desses slides eu deixo aqui os meus contatos, inclusive o meu e-mail, beijo no papai e na mamãe, @gmail.com, tá? E aí vocês podem tirar alguma dúvida. Deixa eu apresentar também para vocês mais um complemento que vai ter para vocês, e eu estou falando isso aqui, não em primeira mão, porque eu já lancei isso, mas de toda forma
para vocês que estão aqui presentes, fica mais digamos, uma fonte de pesquisa. Lá no final, quando eu chegar em todos os meus contatos, vocês vão ter o meu canal do YouTube. E lá no meu canal do YouTube, eu criei uma sessão agora, salvo engano, segunda-feira, chamado Conhecendo a FCC, com questões comentadas dos diversos tópicos. Esses 3 tópicos que vocês estão vendo aqui vão estar lá, tá? Perdão. Ele está ligado ao meu blog. No meu blog lá, também vai ter lá no final, no beijo no papai na mamãe.blogspot.com. Vão estar lá postagens minhas com as questões que viram o vídeo. Então a ideia é o quê? Lancei uma nova postagem nessa sessão, Conhecendo a FCC. E lá, 29 de abril, obrigado, Nathalie. Nathalie ou Nathalie? Bom, vai por aqui. Tá? 29 de abril, perfeito. A ideia é que eu pegue questões e vá colocando lá. Faça postagem, normalmente estou fazendo postagem com 3 questões. Aí eu coloco as 3 questões, os vídeos, ou você pode ir direto lá no canal do YouTube e ficar acompanhando. Hoje eu já tenho inclusive uma nova postagem pronta, acabando aqui o nosso evento. Eu já lanço essas questões, né? Vou fazer todo o upload dos arquivos para o YouTube, mas no mais tardar de tarde você já vai ter esse acesso. São questões de 2015, 2014, são questões que são interessantes, de um curso que eu tinha gravado, ele não está mais disponível, e o site me permitiu que eu utilizasse essas questões no nosso curso, perdão, no meu canal do YouTube. Caso vocês tenham interesse de alguma questão, manda um e-mail lá para mim, que aí a gente arruma um tempinho, grava também, e vai fazer parte desse Conhecendo a FCC também. Perfeito? Então fica aqui mais uma, digamos, fonte de pesquisa para vocês. Além de, quem não conhecia ainda meu blog, vai estar lá no final, questões antigas. Se você botar lá FCC, você vai ter um mundaréu de coisas, questões comentadas falando da FCC, tá bom? Bom, deixa eu ver o que é que tem mais aqui para a gente, né? Depois a gente começa com as nossas questões aqui. Separei algumas questões dentro desses 3 módulos. Questões que não estarão no nosso material, são questões, digamos, inéditas, não fará parte do nosso curso nenhuma dessas 8 questões. São 7 ou 8, enfim. Não fará parte de nenhuma dessas questões lá do nosso curso, né? Não vai ter repetição. E a primeira que eu trago logo para vocês é uma questão que já tem, acho que começo de 2016, ele colocou uma questão envolvendo datas. Espera aí que eu preciso lembrar aqui quando é que eu mudo a cor aqui, porque esse amarelinho não está muito legal, não. Aqui, pronto. Envolvendo datas, tá? É interessante, sim, porque eu fiz um materialzinho, né, uma dica, uma receitinha de bolo envolvendo datas, que ajuda bastante nessa hora, e a gente vai comentar em cima dessa questão, até mesmo para vocês entenderem qual é a ideia dessa receitinha de bolo do pH. Vamos ler a questão. O mês de fevereiro tem 28 dias em anos regulares e 29 dias em anos bissextos. Em qualquer ano, regular ou bissexto, os meses de abril, junho, setembro e novembro têm 30 dias e os demais meses têm 31 dias. Sabe-se que nunca temos 2 anos consecutivos que sejam bissextos. Se no dia 1º de janeiro de um ano bissexto caiu em uma sexta-feira, o dia 1º de março do ano seguinte cairá em... Questões de orientação temporal envolvem datas, e em boa parte delas ele faz o que fez essa questão. Ele me dá uma determinada data e pede uma data futura. Ele me deu o dia 1º de janeiro de um ano bissexto e me pede o 1º dia de março do ano seguinte. Nós vamos passar algumas dicas. Primeiro, o modus operandi geral para essa questão. Vou fazer o seguinte, eu tenho uma forma de rabiscar um pouquinho melhor, vocês vão ver a tela um pouquinho assim, mas daqui a pouco vai mudar.
ela vai aparecer assim. Pronto. Acho que a gente continua aqui a nossa filmagem, né? Tá todo mundo direitinho. E aqui a gente vai riscar um pouquinho o que diz essa questão. Então, vamos ver o que é que diz essa questão aqui para a gente. Isso aqui. Bom, a questão me diz que o dia 1º de janeiro de um ano bissexto é uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Ok? A ideia é que eu preciso encontrar o dia 1º de março do ano seguinte. É isso que eu vou buscar. Vou trabalhar primeiro numa regra, digamos, mais básica, esse meu modus operandi geral, que é o que o PH chama de receita de bolo. É uma receitinha de bolo e, como toda receita de bolo, a gente vai em busca de seguir esses passos para fazer o nosso bolo. Certo? Qual é a ideia? Vamos para cá. Primeiro passo, a questão ela tem que me dar um determinado dia. Ela me deu o dia 1º de janeiro e também me dá um determinado ano. Perdão, um determinado dia da semana. No nosso caso, sexta-feira. Feito? A partir dessa data, nós fazemos um calendário, calma, com uma semana apenas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Com uma semana apenas. Deixa eu já passar a primeira dica, isso é importantíssimo. A nossa questão me deu dia 1º de janeiro. Não importa o dia que a questão me dê. Não importa o dia. Deixa eu até vir para o tete a tete aqui, eu prefiro olhando aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem me ver. Vocês estavam me vendo ali naquela hora, eu estou testando essa nossa plataforma, assim, essa forma de escrita aqui. Ficou legal? Só para eu saber aqui com vocês. A questão ela não vai me importar o dia que a questão me deu, o dia do mês, digamos assim. Para mim, o dia que ele me der é o meu primeiro dia. O cara me deu 1º de janeiro, ficou fácil, é o meu primeiro dia, lógico. Mas se o cara me der o dia 10 de março, por exemplo, 10 de março é o meu primeiro dia. O cara me deu o dia 26 de junho, 26 de junho é o meu primeiro dia. O cara me deu o dia 14 de outubro, 14 de outubro é o meu primeiro dia. Não importando o dia que ele me der, é o meu primeiro dia. Assim, voltando aqui para a nossa área, a ideia é que o meu primeiro dia, tá? Professor, se fosse 10 de março, o que é que o senhor faria? 10 de março é o quê? Uma segunda? Na segunda eu ia colocar um e completaria uma semana. 14 de outubro é uma quinta. Eu ia na quinta e ia colocar 1 na quinta. Por quê? Porque é meu primeiro dia. Tá? Então, meu primeiro dia é uma sexta-feira. E completa uma semana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop in the name of love. Não precisa mais que isso. Só isso aqui. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar o motivo disso. Meu passo 3, o dia que ele me pede. É o dia 1º de março do ano seguinte. Esse é o dia que ele me pede. Quarto passo da nossa receitinha de bolo. Nós vamos contar. Contar quantos dias eu terei do dia 1º de janeiro do ano bissexto até o dia 1º de março do ano seguinte. Primeiro vamos na regra geral. Quantos dias eu terei? Bom, primeiro de tudo, esse do dia 1º de março é um ano bissexto. Bissexto, portanto, tem 366 dias. Contei logo o ano completo. Completei esse ano, vou para o ano seguinte. A questão nos fala que não posso ter 2 anos bissextos juntos, né, consecutivos. Então, esse ano seguinte é um ano de 365. E até como ele botou no enunciado, os demais meses têm 31. Janeiro está ali? Não está, então é 31. Fevereiro, não sendo bissexto, 28. Março, um dia, que é onde eu parei, dia 1º de março. Pronto.
Então, vou somar isso aqui, 366, 31, 28 e 9, 10, 16, vai 1, 10, 12, vai 1, 426. Quinto passo, vou pegar esse 426 e vou dividir por 7. Por que por 7, professor? Porque eu tenho 7 dias na minha semana. Vamos aqui de novo. Pessoal, uma das adaptações que que a FCC já fez, foi fazer a receitinha de bolo. Ela é algo que a gente vai seguindo, mas de vez em quando a gente pode fazer uma adaptação da nossa receita, né? Não, nesse caso não bota manteiga, não bota margarina. Em vez de açúcar, botar açúcar mascavo, fica mais gostoso. Enfim, algumas adaptações. Nós fizemos o nosso cálculo, somamos e temos que dividir por 7. Em alguns casos, já apareceu na prova da FCC, ele diz assim: por algum motivo o rei de um reino distante acabou com o domingo. Do sábado, passou para a segunda. O que é que eu ia fazer na minha divisão? Ia dividir por 6. Né? Então, a receita ela não é ela não é travada, ela não é única. Você pode fazer as suas adaptações. Perdão, como foi o nosso caso. Tá? Então, se por acaso houver uma adaptação, eu vou lá e adapto. Nesse nosso caso, a semana está completa, são 7 dias, eu vou dividir por 7. Bora lá. 42 por 7 dá 6. Dá exatamente 42. Isso aqui vai dar 0. Desce o 6, não consigo dividir. Vem um 0 para cá, o meu resto é igual a 6. Pronto. Agora é o grande finale da nossa questão. Eu vou pegar o resto da minha divisão e vou apontar para o meu calendário. Olha onde é que entra o meu calendário agora. Pessoal, cadê o 6 no meu calendário? O 6 no meu calendário está aqui em cima da quarta-feira. Portanto, o nosso 1º de março do ano seguinte é uma quarta-feira. Perfeito? Tranquilo? Como ficamos? Essa é a nossa regrinha básica que a gente precisa trabalhar com relação às questões de datas. Vale a pena também ficarem de olho no que eu chamo um hashtag Fica a Dica, que pode facilitar o nosso trabalho em algumas questões. E o hashtag Fica a Dica é o seguinte: em um ano não bissexto, o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro são o mesmo dia. O mesmo dia. Perdão. Então, de que essa dica me adiantaria, PH? Será que eu vou ter que contar? Eu não me toquei que eu tinha que contar os 366. Eu poderia pensar o seguinte: se o dia 1º de janeiro de um ano bissexto é sexta-feira, como é o nosso caso, esse caso é não bissexto. Se ele for bissexto, eu tenho que aumentar um dia. Tá? Se for bissexto, eu tenho que aumentar um dia. Então, se o dia 1º de janeiro é uma sexta, voltando aqui para a gente, se o dia 1º de janeiro de um ano não bissexto fosse uma sexta, o último dia, 31 de dezembro desse ano, também seria uma sexta. PH, esse ano é bissexto, então eu vou acrescentar um dia. Se o dia 1º de janeiro é uma sexta, o dia 31 de dezembro é um sábado. Ok? Então, pode facilitar a vida. Já apareceu uma questão bem antiga, que ele dizia o seguinte: o dia 1º de janeiro de um determinado ano, 2000, acho que é 2012, 14, enfim, é uma segunda.
qual é o próximo ano, né, que começará com uma segunda também. Receitinha de bolo dá para sair? Dá, vai dar um trabalho da zorra. Mas, por essa regra da gente, a gente pode ir pulando o ano. Até chegar um ano que a gente encontrar, acho que é bem o 2019, não lembro a situação, mas a ideia é essa. Tá? Então, qual é a ideia que a gente tem? Receitinha de bolozona padrão, tá? Para esse caso. E aqui vale a pena, para vocês que ainda... Alguém já tinha visto a receitinha de bolo aí? Se alguém puder dar um toquezinho aí. Alguém já tinha visto essa receitinha de bolo? Já tinha visto em alguma outra aula minha, algum outro professor, realmente? Eu ainda não falei com a Nathalie, com a Isabel. Sejam bem-vindos, tá? Todos vocês que já estão por aqui. Então, o que é interessante até para vocês? Que ainda não tinha visto. Opa, Janaína é freguesa antiga, Janaína, né? Em outra aula sua, são freguesas. Mas para aqueles que estão vendo pela primeira vez, ou não tinha ainda fixado, pega um calendáriozinho do celular, da tua mão aqui assim, bom, hoje, sábado, dia 17 de fevereiro. Qual é o dia que vai cair, por exemplo? O dia, sei lá, 30 de junho. E faz esse calendário, né? Perdão, faz essa receitinha de bolo que o PH falou, até para você fixar o conceito da receitinha de bolo. E depois parte para as questões. Depois que a receita de bolo já foi introduzida no seu conhecimento, o resto fica fácil, tá certo? Aí é só partir para as questões. Vai ter guardanapozinho também aqui, tá, pessoal? Desculpem, perdão. A voz, e para aqueles que chegaram depois, a voz e o tosse-tosse aqui nessa história toda. Perfeito? Gabarito da nossa questão, letra A. Nesse nosso primeiro item aqui. Perfeito? Letra A. Bom, vamos para o próximo? Vamos para o próximo tópico aqui, próxima questão. Afastou um pouquinho aí, tá? No que eu tinha mandado, estava um pouquinho mais... eu vou pedir depois para os meninos darem uma arrumada nesse slide já para vocês terem o final. Mas aí eu leio aqui para vocês. A figura mostra sete dados de 6 faces, dos quais 6 são dados convencionais, com faces marcadas de 1 a 6, e um deles possui marcação de 2 pontos em 5 faces. Então, veja, temos 7 dados. Concordam comigo aí, todo mundo? 7 dados. 6 deles são dados normais, com faces de 1 a 6. E um deles possui marcação de 2 pontos em 5 faces. Tá? Vamos descobrir qual é esse. Ele me diz, se x, sendo x o total... Ih, nem o meu tá assim, ó. Nem o meu tá assim. O meu também tá com esse mesmo errinho aqui do lado. Eu tinha mandado normal, ó. Bom, a ideia é o quê? Eu vou ter que contar a quantidade de faces não visíveis dos 7 dados para saber qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Essa questão, eu vou já, para vocês poderem copiar, eu estou abrindo aqui também o meu Word, para que a gente possa ver essa questão, mas a ideia qual é? Ele me deu essa figura, questão lógica, só cucuruto. Tá? Só cucuruto para a gente. Qual é a ideia que a gente precisa ter aqui? Eu vou fazer algumas deduções. Eu tenho 7 dados, 6 deles são convencionais. Vamos descobrir qual deles. E 2 não vão ser. Daí a gente vai somar esses pontos e ver qual é o mínimo e máximo de pontos que a gente pode ter das faces não vistas. Para ficar melhor ainda, tá certo? Perdão, novamente, deixa eu ver se eu encontro essa questão aqui, que aí vocês já escrevem aí e deixam guardado, mas eu vou pedir para ajeitar esse material, tá? Eu mandei o dado bruto lá para eles, está aqui. Anotem, se x... Eita, passou? Está aqui. Se, sendo x o total de pontos possíveis marcados nas faces visíveis. Sendo x... O texto final aí, eu estou colocando agora aqui no nosso bate-papo.
Sendo x, tá aí, tá? Sendo x o total de pontos possíveis marcados nas faces não visíveis dos 7 dados na posição indicada na figura, os valores mínimos e máximos de x são respectivamente. Técnica Jack Estripador, vamos por partes. Vou passar um slide que eu tinha só ela aqui. Veja, estão aí os meus 7 dados, concordam comigo? 6 deles são convencionais e um não é. Um deles tem marcação de 2 pontos em 5 faces. Ou seja, um dado tem quantas faces, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. E nesse dado especial, digamos assim, eu tenho 5 marcações com 2. Primeira pergunta. Esse daqui pode ser esse tipo de dado? Não pode. Ora, é só a gente raciocinar, deduzir. Se eu tenho 5 faces com 2, e só nessa olhada aí, eu sei que eu tenho o 1, o 3 e o 5, cadê os outros 5? Falta espaço para ter tanto 2. Então, esse aí é um dado normal, convencional, como ele chama. E já nos traz a primeira ideia, que nesse primeiro dado, que eu vou chamar de dado 1, as faces que eu não estou vendo são quais? 2, 4 e 6. Ora, se está aparecendo para mim 1, 3 e 5, sobrou quem? 2, 4 e 6, que somados dá 12. Vou guardar logo aqui. 12. Vamos seguir. O segundo dado pode ser o dado, vou chamar de dado defeito, tá? Um dado defeituoso. Pode ser o dado defeituoso com 5 números 2? Esse pode. Veja. Faces visíveis eu tenho 2. O 1 e o 2. Ou seja, tenho 4 faces que eu não estou vendo. Como eu já tenho um número 2, eu posso deduzir que esse cara pode ser o defeituoso. Por quê? Porque eu tenho uma face com 2, e se as outras 4 faces forem número 2, era o meu dado defeituoso. Esse aí eu vou deixar aí, que eu não vou mexer nele. Não vou mexer nele ainda, deixa ele guardadinho aí, tá bom? Eu sei que esse cara aqui é o dado que pode ser defeituoso. Esse dado pode ser defeituoso? Pode não. Novamente, o mesmo raciocínio que a gente está fazendo. Eu preciso ter 5 faces número 2. Se 2 faces já aparecem, o 3 e o 6, sobram 4 faces. Mesmo que todas essas faces sejam de número 2, não vai dar 5. Então, esse meu dado, que eu vou chamar de dado 3, é um dado convencional. Daí eu também sei que esse 3, as faces que eu não estou vendo, 1, 2, 4 e 5, somadas, 1 e 2, 3, e 4, 7, e 5, 12. Beleza demais. Vamos seguir? Este dado que está aqui pode ser defeituoso? Pode. Vamos lá? Quantas faces estão aparecendo para mim? Apenas uma, que é o número 4. Sobram 5 faces que eu não estou vendo. Então, essas 5 faces podem ser a de número 2. Então, esse aí eu não vou trabalhar agora. PH vai dar um trabalho. Calma, peraí. Vamos para cá. Vamos para cá. Esse dado pode ser defeituoso? Já sabem vocês. Não, porque esse meu dado 5 é 5 aqui. Estou com 2 faces visíveis, mesmo que as 4 outras faces fossem número 2, não daria as 5. Logo, eu já tenho o 6 e o 5 aparecendo. Quem é que não está aparecendo? O 1, o 2, o 3 e o 4. 1 mais 2, 3. 3 e 3, 6. 6 e 4, 10. O dado 5
tem 10 pontos. As faces não visíveis. Dado 6 e dado 7, você também vai chegar à mesma conclusão pela mesma ideia. O dado 6 pela ideia do 5. Duas faces aparecendo, nenhuma delas é 2. Mesmo que todas as outras 4 faces fossem do 2, não dá 5. Então, o meu dado 6, eu já tenho o 5 e o 4. Está faltando 1, 2, 3 e 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. E o meu dado 7? Bom, meu dado 7 também não pode ser. Mesmo aparecendo um 2, mas eu tenho 3 faces visíveis. O 2, o 3 e o 6. Sobram quantas faces que eu não estou vendo? 3. Mesmo que essas 3 sejam de número 2 e com mais esse 2 que eu estou vendo, só dá 4. Tem que ser 5. Então, esse dado 7 é um dado convencional. Dado 7. Se está aparecendo para mim o 2, o 3 e o 6, faltam 1, 2 e 4. 1 mais 2, 3, 3 e 4, 7. Então, olha só, esses dados que eu já fiz aí, já com certeza vão ter esses valores. Somados, 12 e 12, 24. 24 mais 12, 36. Com 10, 46. 46 com 7, 47, 53. Já vou deixar aqui, ó, 53. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos ver agora os dois outros dados. Eu posso ter duas situações. Esse dado de número 2 ser o defeituoso e o 4 ser bom, perdão, ser o convencional, ou o contrário. Vamos analisar essas duas situações. Tá? Então, vou fazer sendo o 2 defeituoso. Se o 2 for defeituoso e o 4 convencional, eu vou imaginar, então, que no dado 2 eu tenho duas faces mostrando o 1 e o 2. Pessoal, redução lógica. As outras 4 faces serão quais? Serão 4 números 2. Lembra? Esse é o defeituoso. Ele tem que ter 5 faces com o número 2. 1 eu já tenho, estou vendo daqui. Logo, as outras 4 que eu não estou vendo são número 2. 4 vezes 2, 8. Mais. Se o dado 2 é o defeituoso, o 4 não vai ser. Qual é a soma dos números do 4? Né? Do dado 4. Só está aparecendo para mim o número 4. Sobram, então, o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 e 5, 11. 11 e 6, 17. Vou um pouquinho aqui para apertar aqui. Mais 17. Ou seja, somando esses dois dados, eu vou ter 25. Vamos pensar agora de outra maneira. Qual é a outra maneira? Do 4 ser o defeituoso. Se o 4 é o defeituoso, eu vou pensar que, sendo o 4 defeituoso, e a única face que eu tenho é o número 4, as outras 5 faces que eu não estou vendo são quem? Por ele ser defeituoso, são os 5 números 2. Portanto, 5 números 2 somados dá 10. Perdão.
E o dado 2? O dado 2, para esse nosso teste, é um dado convencional. Ou seja, quem é que não está me aparecendo? O 3, o 4, o 5 e o 6. 3 mais 4, 7. 7 e 5, 12. 12 e 6, 18. É por isso agora, eu nem toquei nesse assunto antes, até para que vocês não se inculquem com o enunciado. A gente vai raciocinar, depois a gente começa a entender. É por isso que na nossa questão ele fala de mínimo e máximo. Por quê? Porque pode variar a minha situação. Quanto é que será o mínimo? O mínimo... Vou botar para cá esse cara. O mínimo é o 53 mais o 25, dá 78. É isso? 78. Eu errei alguma conta, hein? Tem pouco isso aqui. Não vai dar com minha conta lá, não. Será que eu errei alguma coisa aqui? 36, 46, são 1, 2, 3, 4, 5 dados. Tá certo. O 7, 5, 11... São 5 dados. Será que eu errei alguma conta, hein? 46, 53. 53 vai dar 78 e 81. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho se eu não errei nenhuma conta aqui, tá? Se esse for defeituoso, dá 4, dá 8. E esse aqui dá 17, tá certo, dá 25. E esse aqui dá 10, o dado 7, certo, o dado 7, 9, 11. 1, 4, 7. Não, o dado 7 tá certo. Não entendi, Francis. Para mim, o dado 7 tem 2. Tá o 1 a 1, 4. Perfeito. Beleza, eu contei errado. É o 1, o 4 e o 5, que está no dado 7. Beleza, obrigado, viu, Francis? O dado 7... Vou até apagar que eu vou riscá-lo novamente aqui. Obrigado. O dado 7 aqui, esse daqui, está aparecendo 2, o 3 e o 6. Quem está fora? O 1, o 4 e o 5. 1 mais 4, 5 e 5, 10. Obrigado, meu amigo. 10. Assim eu não terei 53. Terei 12, 12, 24, 36, 46, 56. 56 mais o 25, que é o mínimo, 81. E o meu máximo vai ser o 56, só que agora com o 28. Vai dar 84. Ou seja, o mínimo e máximo é 81 e 84. Tem, graças a Deus, isso aí. Palmas para o Francis, que salvou a questão. Palmas para o Francis. Salvou a questão. Obrigado. Ok? Ficou legal, pessoal? Então, veja. A questão colocada é justamente na ideia que aquilo que a gente colocou lá inicialmente. Estamos falando de deduções. Tudo que a gente fez aí foi dedução, foi raciocínio lógico. E vocês precisam ter demais nas provas da FCC. Demais. Não, mas você tá... É o seu olho de Tandera aberto, Francis. Você bateu o olho, mas... Isso, exatamente. Muito. A questão ela apareceu principalmente aí para que vocês tenham uma ideia geral do que a gente precisa pensar. Que é pensar, raciocinar. O enunciado é difícil? O enunciado é difícil. Muito complicado? Muito complicado. Falando um bocado de coisa, falando um bocado de coisa. Mínimo e máximo, não tem a mínima ideia? Vamos devagar. Bom, o cara está me dando 7 dados, 6 deles normais e 1 defeituoso. Vamos tentar encontrar que defeituoso é esse aqui. Tá? Mas mínimo e máximo, esquece. Vamos começar devagarzinho. Vamos tentar entender, saber se a gente consegue deduzir logicamente que dados são esses. Depois a gente vai chegando. Isso é uma preocupação que você precisa ter. Tá certo? Muitas vezes a questão ela chega também para assustar. Então, peraí. Vou esquecer um pouquinho o que a questão me pede. Será que eu consigo traduzir
Será que eu consigo deduzir que dados são esses? E aí você vai montando a questão devagarzinho. Perfeito? Bom, vamos seguir adiante. Mais uma questão aqui para a gente. Expressão numérica. Vez em quando, vez por outra, a nossa amiga FCC relembra para a gente. Aliás, pede para você relembrar tópicos, né, de cálculos matemáticos, não sei se para vocês, mas, digamos, básicos do nosso estudo dos fundamentos da matemática. E aí a gente precisa relembrar de algumas coisinhas. Eu trouxe essa expressão, tá? Vale a pena para aqueles que se sentem um pouco nervosos quando aparece uma questão de expressão numérica, mas que a gente relembre a ordem de preferência. O que é que nós vamos resolver primeiro aí? Todo mundo? Resolver primeiro parêntese, aquela ideia. Parêntese, colchete, chave. Né? Então, a ordem que a gente vai ter. Bom, estamos dentro do parênteses. Vamos resolver primeiro quem? Vamos resolver primeiro as potências. E aí já acaba o primeiro lembrete aqui para a gente. Eu tenho a potência em forma de fração. O que é que eu vou fazer? Deixa eu aparecer aqui para o nosso, novamente aqui para cá, para eu riscar um pouquinho. Apagando aqui rapidamente a minha lousa. Esse é o nosso exemplo de número 3. Bom, a primeira ideia aqui da nossa fração, né? Eu tenho 7, fração não, né? É potência de fração. 7 elevado a 1/3, 49 elevado a 1/3. Pessoal, quando a potência é de fração, eu repito a minha base e transformo a minha fração, perdão, em uma raiz, né? Onde o numerador vem para a potência da minha base e o denominador vai para a minha raiz. Ou seja, ele quer uma raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 7. Perfeito? Para o 49, eu vou ter mesma ideia. 49 aqui dentro, elevado a 1, raiz cúbica de 49. E aqui cabe o primeiro detalhe para a gente. Veja, o meu 49, se você pensar um pouquinho, é o mesmo que o quê? 7 ao quadrado. Então, esse 49 eu já vou transformá-lo aqui, ó. É 7 ao quadrado e eu preciso encontrar a raiz cúbica. Primeira regrinha. Se você olhar, voltando aqui na nossa questão, vou fazer o produto dessas duas frações, tá? Produto dessas duas potências, dessas duas potências de frações. Então, o que é que diz lá nas nossas regras de radiciação? Pronto, eu posso multiplicar da seguinte maneira. Como eles estão ambos com a raiz cúbica, eu posso juntá-las. 7 elevado a 1 vezes 7 ao quadrado. Ok? Daí, raiz cúbica. Nas nossas regras de multiplicação, de produto de potências, quando eles têm a mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. E quando, olha aí, para finalizar agora, eu tenho uma potência dentro da raiz, que ela é igual a da raiz, eu posso cortá-la, ou eliminá-la, ou dizer que raiz cúbica de 7 ao cubo é 7. Isso tudo aqui, então, vale... Opa, perdão. Isso tudo aqui, então, vale 7.
vale 7. Perfeito? Depois, bom, cuidado aqui nesses casos. O 2, nessa situação do 2 aqui, primeiro eu faço a potência, tá? Como eu não tenho um parênteses dentro do 2, eu faço 2 ao cubo, 8, e depois mudo para o sinal, menos 8. Deixa eu só deixar um detalhezinho para esse caso aqui, tá? Vamos aqui de novo aqui para a nossa areazinha. Aqui é muito mais uma dica. Perdão. É muito mais um hashtag fica a dica. Eu posso ter, tá? Caso a minha base seja negativa, nós podemos seguir em dois caminhos. Se o expoente for par, e a armação tem que ser da seguinte maneira, pessoal: menos 2 elevado a 4, dentro de parêntese, tá? Dentro de parêntese. Se o meu expoente for par, esse valor ficará positivo sempre. E eu faço 2 a quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Toda vida que eu tiver uma base negativa e expoente par, esse número ficará positivo. Se eu tiver um expoente ímpar, menos 2 à quinta, esse número ficará negativo. E eu faço o cálculo normal, eu já esqueço aí o sinal. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Esse número ficará menos 32. Sempre lembrando que tem que ter o parêntese para dar a ideia do número negativo. Perfeito? Só para deixar essa dica para vocês. Bom, 7 menos 8, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho a largura do lápis, eu achei muito grosso isso aqui. Pronto, 7 menos 8, então isso tudo aqui ficou melhor agora. 7 menos 8, mais 7 menos 8, sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. 8 menos 7 é 1, menos 1. Ok? Tenho agora o menos do lado de fora e uma multiplicação. 1 quarto menos 7 oitavos. E o 3 aqui na frente. E agora, José, o que é que a gente vai fazer nessa nossa história? Eu posso fazer logo o sinal, que é um tipo de multiplicação, ou seja, menos com menos vai dar mais. E 1 vezes 1 quarto, 1 quarto. Então, eu terei, vou repetir o 3. E vou ter agora menos com menos mais, 1 vezes 1 quarto, 1 quarto. Ou seja, eu tenho agora só somas e subtrações. Agora eu faço tudo junto. Por terem denominadores diferentes, MMC de 4 e 8, perdão, é 8. O meu 3 aqui, o meu 3 tem denominador igual a 1 e faço 8 dividido por 1, 8, vezes 3, 24. Mais 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 8, 1, vezes 7, 7. E para finalizar, 24 mais 2, 26, menos 7, 19 oitavos. Não há como simplificar esse valor. Ele está bem aqui. Então, olha só, são conceitos bem iniciais, né? Os fundamentos da matemática que nós chamamos mesmo para esse tipo de questão. Fundamento, né? Preferência, vou resolver primeiro o parênteses, vou resolver primeiro o colchete, vou resolver as chaves, né? A ordem, vou calcular primeiro as potências, depois potências e radiciação, vou depois calcular as multiplicações e divisões e por último soma e subtração.
esse treino a gente precisa fazer também, relembrar, né? Relembrar, eu tenho certeza que todos vocês são passados na casca do alho nesse assunto, não tem tanto problema, mas vale a pena resolver alguma dessas questões, porque de vez em quando a FCC coloca esse tipo de questão. Essa questão também vai aparecer lá no meu canal do YouTube, eu vou colocar também algumas expressões dessas, tá? Um dos tópicos matemáticos mais comuns para a gente é envolvendo fração. E esse caso bem específico da questão de número 4 é o que o PH chama de princípio do revés 3. Alguém já conheceu o princípio do revés 3 aí? O nome normal dele é princípio da reversão e da regressão. Salvo engano, só o livro do professor Fabrício Mariano, que é um livro um pouco mais antigo, que trata desse assunto. E ainda de uma maneira bem básica. Eu, inclusive, lá no meu canal do YouTube, tem falando um pouquinho mais sobre o princípio do revés 3. Normalmente, a IADES e a Consulplan, se não me engano, são essas duas bancas que citam expressamente no seu conteúdo programático. É IADES? Acho que é. IADES e Consulplan, que citam expressamente o princípio da reversão e da regressão. A Dema já conhece aí o princípio do revés 3. Quem não conhece pode ir lá no meu canal do YouTube, eu vou falar um pouquinho dele, mas lá tem uma aulazinha mais completa para vocês, tá? A ideia é, o princípio do revés 3 é mais, digamos, uma técnica que a gente utiliza para determinado tipo de questão. Vamos ler que eu vou dizer por que é uma questão de princípio do revés 3 e, logicamente, vou explicar. Um representante de indústria farmacêutica possui certo número de amostras de um remédio para distribuir aos seus clientes. Ele tem um número de amostras, ele não me deu esse número, ele só falou que tem um número de amostras de um remédio para distribuir aos seus clientes. Depois de deixar 1/5 dessas amostras em uma clínica, ele deixou 3/8 das amostras que lhe restaram. Isso é importante, revés 3 precisa ser sempre disso. Eu não tinha esse valor inicial e ele começou a fazer... Manda sim, Lázaro. Eu já pedi até, os meninos estão vendo se colocam, eu acho, que eles vão colocar com esse risco também, tá? Eu vou pedir, mas vou pedir para eles colocarem lá também, tá? Pode deixar, tá? A ideia do princípio do revés 3 também tem que ser isso, ó. A primeira regra do princípio do revés 3 é que eu não tenho esse valor inicial, que eu preciso fazer cálculos matemáticos sempre em evolução. O primeiro que sobrou passa para o outro, o que sobrou passa para o outro. E chegou agora onde eu queria, sabendo que ao final restaram-lhe 20 amostras. Ou seja, eu não tenho o valor inicial, eu não tenho. Ele me faz, perdão, viu? Cálculos matemáticos. Pode ser soma, subtração, multiplicação, divisão, fração, porcentagem, pode ser tudo. E me chega a um valor final. Que no nosso caso é igual a 20. Tá? Então, isso traz a ideia do princípio do revés 3. Ele não me dá o valor inicial, ele faz uma série de cálculos matemáticos sempre abatendo do anterior e eu chego ao meu final. Tá certo? Por que nós chamamos do princípio da regressão e da reversão o princípio do revés 3? Porque nós vamos partir do final e fazer uma regressão, fazer uma reversão, fazer um revés 3 para chegar ao meu valor inicial. Basicamente é isso. E quem quiser dar uma olhada lá na aula, que a gente vai falar um pouquinho mais lá no meu canal do YouTube a esse respeito, tá? Por ser muito mais uma técnica, um princípio que envolve em cálculos matemáticos, a banca não se sente digamos, obrigada a colocar isso no edital. Vou pedir, Ana, pode deixar, viu, filha? Vou pedir, já pedi, mas depois eu vou ver se eu consigo salvar isso aqui. Eu realmente, fazia tempo que eu não trabalhava aqui com a plataforma do ProAluno. Eu normalmente gravo as minhas aulas no próprio app, que é como está naquela aula 0 que vocês viram, tá? Quem não viu ainda,
No meu curso de raciocínio lógico lá para o TRT da Sexta, tem uma aula 0 gratuita que eu falo um pouquinho, inclusive comento algumas questões de como vai ser esse curso, tá? E é naquela plataforma que normalmente eu gravo as minhas aulas. Então, eu vou procurar ver se salva. Vou depois mandar uma mensagem aqui para alguém do ProAluno antes de fechar a sala, tá? Mas vamos voltar aqui para o que o nosso interessa. Então, veja, por que a pessoa não poderia pedir, por exemplo, uma anulação da nossa questão por não estar no nosso edital? Está no edital. Fração e operação com fração. É como eu disse, o princípio aí é muito mais uma técnica, um princípio para resolver uma questão. Posso resolver de outra maneira? Você consegue resolver pelos conceitos das próprias frações, tá certo? Porém, entendo, e aqui é a minha opinião, a opinião do PH, que pelo jeito o princípio revés 3 é mais tranquilo. Façamos o seguinte, vamos lá para a nossa telazinha, para que a gente possa riscar um pouquinho essa ideia. Tá? Aqui. Eita, passei errado. Aqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, a ideia é que eu não tenho o meu valor inicial, mas eu tenho uma primeira operação matemática, que é retirar 1/5 dessas amostras. Eu tenho uma segunda operação, que é retirar 3/8. E chega ao meu final, que tem que ser 20. Pessoal, muita atenção agora. Em casos de fração, eu preciso pensar o seguinte, em ambas. Se eu gastei, se eu perdi, se eu diminuí 3/8, quanto é que vai me sobrar dessa fração? 5/8. Se eu gastei, se eu perdi, se eu diminuí do meu valor 1/5, me sobra quanto? 4/5. Aqui é que é o ponto-chave. Vamos agora para o revés 3. Vou partir do 20. Vou chegar na minha etapa 2. O que é que eu faço? Vou pensar assim. Na minha ida normal, o que é que faz uma fração? 5/8, ele pede um determinado número e pede para você multiplicar por 5 e dividir por 8. Isso é que faz uma fração. Como é que eu faço, por exemplo, 40 vezes 5/8? Isso aqui nada mais é do que 40 vezes 5 dividido por 8. É ou não é? É, perfeito? Bom, como é o meu revés 3, se quando na ida eu multiplico, na volta eu divido. Na ida, se eu divido, na volta eu multiplico. Assim, vou pegar o meu 20. Se eu dividir por 8 na ida, que é o meu caminho inicial, na volta eu multiplico. 20 vezes 8, 160. Se na ida eu multipliquei por 5, na volta eu divido. 160 dividido por 5. 32. Já não tenho mais 20. Meu valor agora é 32 para passar para o primeiro tópico, para a primeira operação. Que fará a mesma ideia. Se na ida eu multipliquei por 4/5, é porque eu multiplico por 4 e divido por 5, na volta eu faço o caminho inverso. 32 vezes 5 dá 160. 160 dividido pelo 4 vai me dar 40. 40 é o meu valor inicial da minha questão. Perfeito? Olha só. Professor, eu resolvi pela forma de fração. Tranquilo. Como eu coloquei, o princípio é uma técnica que pode auxiliar a resolver a questão. Tem um pouquinho mais para a gente falar, mas aí eu vou fazer o convite para vocês conhecerem o meu canal do YouTube, tá? Lá no final tem anotado, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, que eu falo um pouquinho mais sobre o princípio do revés 3. Ok? Mas fiquem sempre atentos.
questões de prova da FCC, normalmente uma prova tem, aliás, em cada prova tem pelo menos uma questão envolvendo fração. Então, vamos ficar atentos a isso também lá no nosso curso. Tá? Vamos para a próxima. Outro assunto muito cobrado pela FCC, de grandezas proporcionais, muito cobrado pela FCC. Vamos ler. Uma empresa premiou seus funcionários com bônus no final de ano, de tal modo que os valores destinados para cada setor deveriam ser distribuídos em partes proporcionais, aos anos de trabalho. Ou seja, o valor que vai ser destinado é proporcional aos anos de trabalho. Existem duas formas de termos grandezas proporcionais, as grandezas diretamente e as grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, ele não falou nenhuma das duas diretamente. Quando ele não citar expressamente, é sempre diretamente proporcional. Para ser inversamente, ele tem que citar inversamente proporcional. Perdão. Assim, no setor de contabilidade, para o qual foi destinado um bônus de 51 mil, ou seja, é para alguém esse 51 mil? Não, é o total. É o total do bônus que ele vai ter que dar para o setor. Trabalham 4 funcionários, o Luiz Alberto, há 5 anos, o Celso, há 7, o Jonas, há 2 e o Henrique, há 3. Dessa forma, os valores em milhares de reais dos bônus de cada um deles são dessa ordem. Pessoal, regrazinha bem tranquila da parte de grandezas proporcionais, e agora eu vou mostrar para você nunca mais errar esse tipo de questão. Eu vou recapitular aqui, até mesmo porque como vocês não estão com questão, mas eu vou deixar anotadinho aqui para a gente, tá? Vamos lá. Questão de número 5. Bom, o cara vai ter que dar um bônus para total, né? Total da sessão de 51 mil. Esse valor desse bônus é diretamente proporcional aos anos de trabalho. O que é que a gente sabe? Sabe que o Luiz Alberto trabalhou 5 anos. O Celso trabalhou 7. O Jonas, 2. E o Henrique, 3. Olha a montagem que a gente vai fazer disso aqui. O valor que o Luiz Alberto vai receber é diretamente proporcional aos anos que ele trabalhou, 5. Assim como, igual, o valor que o Celso vai receber é diretamente proporcional aos anos trabalhados. Assim como o valor que o Jonas vai receber é diretamente proporcional ao tempo dele, aos anos de trabalho, e o Henrique diretamente proporcional aos anos de trabalho. Montei a minha proporção. Ok? E agora é o grande finale para vocês. Sempre, e aqui é que vai matar a questão, que a questão me der o total dos valores, a soma de todos os valores, para esse caso, de Luiz Alberto, Celso, Jonas e Henrique, já dizer João, você vai sempre fazer assim. Eu tenho um textozinho até meu padrão, isso no nosso curso a gente vai falar mais vezes. Fará parte da nossa proporção uma nova razão, formada pela soma dos denominadores e pela soma dos numeradores e pela soma dos
denominadores. Fará parte da nossa proporção uma nova razão, formada pela soma dos numeradores, e pela soma dos denominadores. Ora, se eu tenho o total, se eu tenho a soma que vale 51 mil, acabou a questão, meu povo. Olha como é que vai ficar agora. Luiz Alberto está para 5, assim como Celso está para 7, assim como Jonas está para 2, assim como Henrique está para 3. Assim como o total, 51, está para 5 mais 7, 12, e 2, 14, e 3, 17. Pessoal, 51 dividido por 17 dá 3. E acabou a nossa questão. Agora eu vou pegar cada um deles e igualar a 3. Fica assim, ó. Luiz Alberto está para 5. Isso é igual a 3. Portanto, multiplicando aqui, o Luiz Alberto é 3 vezes 5, que é 15. Próximo. Celso está para 7. Isso vai ser igual a 3. Logo, Celso é 3 vezes 7, que é 21. E note, diretamente proporcional. Qual é a ideia? Perdão, quem passou mais anos de trabalho vai ganhar mais. Quem passou menos vai ganhar menos. Eita, que a gripe tá boa. Pessoal, o Jonas é quem deve ganhar menos. Vamos ver quanto? Jonas está para 2. Isso vai ser igual a 3. Olha, manteve a proporção, ó. 3 vezes 2, 6. E por último, o Henrique está para 3, ficou meio apertadinho aqui, né? Mas é que vocês já entenderam o raciocínio. 3 vezes 3 igual a 9. Fica 15, 21, 6 e 9 é o que está na alternativa E. A gente já vai voltar lá. Perfeito, pessoal? Então, olha só. Voltando lá para o nosso cálculo agora. Ó, para a nossa tela. Gabarito, letra E. Se o combustível do veículo terminou, então o motor dele desligou. Uma afirmação equivalente a esta é. Meu povo, proposição equivalente. Muito comum, não só nas provas da FCC, mas de um modo geral, sempre tem questões dessa banca, aliás, desse assunto. Vocês me permitem, por favor, eu vou só fazer um detalhezinho aqui, a gente vai conversando e eu vou tentar dar uma de 2 em 1 aqui, ó. Cá, eu vou lançar ao vivo, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, ó. Vocês vão estar ao vivo também aqui, viu? Para aqueles que não querem, @professor Paulo H no Instagram, tá? Pronto, estamos ao vivo agora aqui também no Instagram. Vamos aqui dar uma olhadinha nessa questão número 6. Para você que está me vendo aqui no Instagram, segura as pontas que eu vou tentar dar uma arrumada aqui na casa para vocês acompanharem aqui o finalzinho da nossa aula. Será que eu consigo, hein? Deixa eu ver aqui. Segura as pontas aí, viu, galera? Esse negócio é igual o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu não sei não, mas ainda tento. Tá? Ver se... Opa, agora eu vou dar uma aprumada aqui para que vocês possam estar um pouquinho de lado. Deixa eu trazer um pouquinho assim para cá. Estamos ao vivo aqui no site da ProAluno, tá legal? Ixi, cara. Belezinha demais. Vamos comentar um pouquinho essa questãozinha aqui. Olha só, questão de equivalência de proposição. No nosso caso, uma condicional. Pessoal, primeira dicasinha, já deixa aqui no ar, né? Já deixa aqui em cima do então, você bota a setinha. Para você conseguir determinar quais são as proposições. Eu tenho o combustível do veículo terminou. Primeira proposição. Então, o motor dele desligou. Pessoal, proposição equivalente a uma condicional.
Existem duas formas da gente trabalhar com isso. Primeiro, é o que o PH chama de inverte e nega. Deixei para minha telazinha que eu risco melhor aqui, só rapidinho. Qual é a minha regra do inverte e nega? Questão número 6. Quando eu tenho uma condicional P, se, então, que, eu posso aplicar a minha regra do inverte e nega. Qual é a ideia? Eu pego a minha segunda parte, inverto, trago para a primeira parte, fazendo o quê? Negando. Depois, pego a minha primeira parte, inverto, trago para a segunda, fazendo o quê? Negando. Na nossa regra do inverte e nega, eu preservo a minha condicional. Eu preservo a minha condicional. Beleza, pessoal? Então, no nosso caso, eu tinha, se o combustível do veículo terminou, então o motor dele, do veículo, desligou. Como é que vai ficar o nosso inverte nega? Vou pegar a segunda parte, trazer para a primeira parte, negando. Depois, vou pegar a primeira parte, trazer para a segunda, negando. E eu preservo a minha condicional. Será que eu consigo? Vamos tentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se não deu, já estou vendo que já não ficou legal. Não gostei, vou parar logo por aqui antes que dê. Vou escrever. Se o motor do veículo não desligou, se o motor do veículo não desligou, então o combustível do veículo não terminou. Se o motor do veículo não desligou, então o combustível do veículo não terminou. Tem isso aí? Tem? Vamos ver. Se o motor do veículo não desligou, então o combustível dele não terminou. Gabarito, letra B. Calma que eu ainda vou voltar para lá. Tá? A ideia é que eu tenho essa daqui. Se eu não tiver, eu vou para o meu tópico 2. Existem duas formas e não tem prioridade entre elas. A ideia é eu faço uma, se não der, faça a outra. Que é o que o PH chama de troca pelo ou. Vamos para o troca pelo ou? Eu tenho a minha condicional e eu faço assim. Eu pego a primeira parte e nego. Eu pego a segunda parte e deixo da mesma maneira. E no lugar do se então, eu troco pelo ou. Ou seja, se eu tenho o CVT, se então MVD, como é que eu faço aqui? Pego a primeira parte, nego. Negação de CVT. Pego a segunda parte, mantenho. MVD. No lugar do se então, coloco o ou. Vamos ler? Não tem mais o se, esquece o se. Eu tenho o combustível do veículo não terminou. O combustível do veículo não terminou. Conectivo. Conectivo ou o motor dele desligou. Uma das duas vai ter que estar como resposta lá para a gente, tá? Uma das duas vai ter que estar para a gente. No nosso caso, teve o primeiro caso aí, né? E a gente até vendo que não, as alternativas não tem nem a nossa disjunção, certo? A nossa disjunção. Última questão do nosso módulo, outro tópico também. Tão comum quanto a parte de equivalências é a parte de negação de proposição. Está aí a negação. Perdão, a garganta está bem ruim. Marcos gosta de comer arroz com feijão
e Luísa gosta de comer macarrão. A negação lógica dessa afirmação é, ó, negação. Professor, como não confundir com a troca pela conjunção? Não dá. Quando você tiver equivalência, só existem dois casos. Ou é o inverte e nega, ou é o troca pelo ou. Para que possa trocar pela conjunção, a condicional precisa estar sendo negada. Tá certo? Para trabalharmos com a conjunção, a questão tem que me pedir a negação da condicional. Só a equivalência não vale. Para equivalência, inverte e nega, troca pelo ou. Uma das duas. Se a questão me falar em negação, e vou aproveitar já o gancho e já pegar aqui, ó. Quem quiser já bate a foto, porque eu vou apagar aqui. Ó, se a questão me fala em negação, eu tenho três caminhos a seguir. A negação do e, a negação do ou e a negação da condicional. Negação do e, nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Negação do ou, nega a primeira, nega a segunda e troca o ou pelo e. Para esses dois casos, sendo e, sendo ou, nega as duas. Daí eu penso, é um e, troca pelo ou. É um ou, troca pelo e. A única que é um pouquinho diferente é a nossa condicional. Mantém a primeira, nega a segunda e troca pelo e. Perfeito? Mantém a primeira, nega a segunda e troca pelo e. Lá na nossa questão, ela fala em negação de Marcos gosta de comer arroz com feijão e Luísa gosta de comer macarrão. Negação do e. Como é que eu faço? Vou negar as duas. Nega o Marcos, nega a Luísa e o meu conectivo é o e, eu troco pelo ou. Vamos voltar para lá? Vamos voltar para lá. Aqui. Nego as duas. Marcos não gosta de comer arroz com feijão. Nega a segunda. Luísa não gosta de comer macarrão. E, no lugar do i, troco pelo ou. Tá aqui ela bem bonitinha, ó. Neguei a primeira. Neguei a segunda. Troquei. Eita, afasta um pouquinho. O e. Morreu Maria Preá. Beleza, Dulce? Ficou legal aí? Bom, estamos finalizando aqui o nosso aulão, né? O nosso aulão. Você que nos acompanhou um pouquinho por aqui, eu não estava nem olhando o nosso Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Instagram. Como fomos aí, pessoal? Tudo tranquilo? Ó, estamos finalizando aqui o nosso aulão. Quem quiser participar, dá um pulo lá no Proluno. Ó, o site da Proluno aqui. Estamos ao vivo nesse momento. Essa aula deve ficar gravada lá. Tá certo? E convido todos vocês, e vocês daqui também, a participarem do meu curso de raciocínio lógico para o TRT da 6ª região aqui pelo Proluno, tá certo? Obrigado a todos vocês, um excepcional fim de semana para todos, bom estudo a todos vocês e beijo no Baby Nico, pode deixar com certeza, tá, Dulce? Beijo no papai e na mamãe e até o nosso próximo encontro. Tchau.